Malaquias capítulo 5, e eu quero ler convosco os dois últimos versículos. Malaquias 5. É verdade, a Bíblia não tem Malaquias 5. Sabe o que é que a Bíblia tem? Uma página em branco. E esse que é o tema do nosso sermão. A página em branco. A página em branco que significa o silêncio de Deus nas nossas vidas. Mas para não ficar só na página em branco, volto lá atrás um bocadinho. Malaquias 4, versos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A página em branco. O silêncio de Deus nas nossas vidas. Amados irmãos, vivemos um período quase parecido ao período vivido pelo profeta Malaquias. O profeta Malaquias, no capítulo 1, ele começa censurando, reprovando os sacerdotes e os levitas do templo. Ele castiga os sacerdotes e os levitas do templo. Como se não bastasse, não era só no templo que havia problemas. Na verdade, quando no templo há problemas em todo lado. Ele começa a advertir o povo, porque o povo estava se decaindo, o povo estava se dividindo, o povo estava se misturando com outros povos. E ele prediz a vinda de Jesus. Ele fala novamente aos sacerdotes e pergunta: vocês sabem como é que estão fazendo o culto ao Deus Altíssimo? Vocês estão trocando tudo. O povo está trazendo ofertas e dízimos e vocês estão roubando, vocês estão retirando aquilo que é de Deus. Vocês estão retirando o louvor que é digno a Deus, vocês estão retirando a glória que é digna a Deus. E depois de Malaquias acaba no capítulo 4. Apesar de todo o castigo, de toda a advertência que ele falou ao que o povo da parte de Deus, ele acaba o capítulo com uma promessa. Eis que vos enviarei o profeta Elias. E depois fecha-se. E Deus fica em silêncio. Deus fica calado. 400 anos. Esta é a pregação talvez mais difícil de pregar para qualquer pastor, para qualquer pregador. E é com certeza a mais difícil de assimilar, porque nós não queremos o silêncio de Deus. Nós queremos um Deus que fale. Nós queremos um Deus que opere, nós queremos um Deus que se mova, nós queremos um Deus que haja. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, Deus cala-se. E isto é didático, é pedagógico. Deus se cala com um motivo. Quando o meu filho era pequenininho, quando ele começou a andar, ele caía mais do que andava. E a Ana, a minha esposa, dizia: vai lá, tu não te mexes. Eu não. Ele tem que aprender a se levantar, ele tem que aprender a andar, ele tem que aprender a correr, e só vai aprender se for à custa dele, pelo seu esforço, reconhecendo que caiu. E quando nós reconhecemos que caímos, também temos que reconhecer que temos que nos levantar. É a função de um pai, muitas vezes, deixar que os filhos passem por experiências dolorosas. Conforme o fiz, Deus faz conosco. Deus permite que os seus filhos passem por experiências dolorosas, que caiam, para que aprendam a se levantar e para que depois assim demos glória a Deus. Muitas vezes Deus permite que nós andemos sozinhos.
Ai, amado irmão, o silêncio de Deus dói tanto. Quando nós sabemos que oramos, sabemos que lemos, sabemos que estudamos e também sabemos que Deus não liga nenhuma. Deus não fala, Deus não faz nada acontecer, Deus não se importa comigo, Deus não se interessa. Dói quando a página em branco se abre na nossa vida. Dói. E dói muito. Fecha-se o Velho Testamento. Os estudiosos identificam este período como o período interbíblico, 400 anos que Deus fica em silêncio. Não há mais profetas, não há mais milagres, nada. Silêncio total. Foi tão grande o silêncio de Deus e foi tão desastroso o silêncio de Deus naquele povo que deu origem a aparecer os fariseus e a alterarem a lei que Deus tinha dado a Moisés. Foi neste período. O homem quis fazer o papel de Deus. O homem não entendeu, o povo não entendeu porque é a razão do silêncio de Deus. Eles não ficaram na expectativa. Vamos ver quando é que Deus vai falar. Deus só vai tornar a falar primeiro por João Batista e a seguir por Jesus. Quando Deus fala através do profeta Malaquias que eis que vos enviarei o profeta Elias, ele na verdade não estava a falar de Elias, ele estava a falar de João Batista, porque Elias, ele vestia-se de peles e Elias era um ermitão, era um ermita, ele dormia em cavernas, ele andava para o deserto, ele também, a alimentação dele também era um bocado esquisita, tinha um grande cinturão que lhe cingia o lombo, exatamente igual a João Batista. E Deus fala através do profeta Malaquias, eis que vos enviarei o profeta Elias, para quê? Para que quando aparecesse João Batista, eles reconhecessem logo que aquele homem que estava aparecendo ali vinha da parte de Deus, que era a profecia de Malaquias. Se você vir aí em Mateus 11, rapidamente comigo, Jesus vai falar novamente. Mateus 11, verso 14, diz assim, verso 13 primeiro. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Olha o que é que Jesus disse aqui. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não existe mais profetas. Amém? Continuando. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Jesus está dizendo, escuta, aquilo que os profetas disseram lá atrás, olha para João Batista e vê se ele é ou não é o Elias que Deus prometeu, por causa da sua aparência, por causa da sua era rude, desleixado, barba comprida, e também lá no capítulo 17 de Mateus, Jesus vai tornar a falar novamente de Elias. Capítulo 17, verso 10 a 13. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de facto, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Você hoje está aqui. E você hoje com certeza está se identificando com este sermão, com esta palavra. Você hoje diz assim, sim, pastor, eu realmente não tenho ouvido a voz de Deus. Eu realmente não tenho visto o agir de Deus. As coisas parecem que ou estagnaram ou estão em decadência. Estão ficando piores. Porque Deus não está para aqui virado. Ele não tem respondido. A página em branco da Bíblia se abriu na minha vida. Entenda 3 coisas que eu vou lhe dizer.
primeiro lugar, o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja presente. Ele está presente. Está aí calado. O silêncio de Deus também não significa que Ele não esteja ouvindo. Ele está ouvindo, está aí calado. O silêncio de Deus também não significa que Ele não esteja atuando. Ele está atuando, está aí calado. Amém? Essa é a esperança que nós temos que enquadrar na nossa vida. E se você não entende aquilo que eu disse agora, olhe para a história de Jó. Veja a história de Jó. Um homem justo, temente a Deus. O diabo chega ao pé de Deus e Deus: viste aí o meu filho Jó, homem temente a Deus, homem justo. E o diabo, ciumento, invejoso, ele disse a Deus: olha, ele só é justo, só é temente, porque tu lhe dás tudo. E aí Deus cala-se na vida de Jó. Deus abre uma página em branco na vida de Jó e Jó perde tudo. Filhos, casa, animais, amigos, dinheiro, até a saúde. Jó se senta num monte e ele passa todo o seu livro clamando e murmurando e questionando: e porquê a mim? Ele chega a dizer a Deus: Senhor, se tu aqui estivesse, eu te mostraria a minha defesa, eu te mostraria os meus argumentos. É isso que você muitas vezes diz: Senhor, porquê que te calaste se eu tento ser justo, se eu tento ser reto nos teus olhos? Porquê é que te calas hoje? O mais engraçado, o mais lindo, é que no final do livro de Jó, no fim de tanta murmuração, tanto questionamento, e ó Deus, ó porquê, e ó Deus, ó porquê, Deus abre a sua boca, faz 70 perguntas a Jó, não lhe responde a nada do que ele perguntou. E Jó vai lhe dizer: eu conhecia-te pela tua palavra, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Muitas vezes o silêncio de Deus é surpreendente para nós. Nós não entendemos porque é que Deus calou. Mas Ele está trabalhando. E Ele queria te mostrar lá naquele tempo e queria te mostrar hoje que, embora Ele esteja calado, Ele está agindo. O nosso papel é confiar. O nosso papel é esperar. O nosso papel é ter fé, ter esperança que Ele há de abrir a boca. No jardim do Getsemane, a seguir à última ceia, Jesus leva os seus discípulos para lá para o Monte das Oliveiras. Divide os discípulos em dois grupos. Um grupo cá atrás, Pedro, Tiago e João, ele leva mais para junto dele e diz: fiquem aqui, orem comigo, pois a minha alma está amargurada de morte. Quando a palavra de Deus diz: a minha alma está amargurada de morte, quer dizer que não havia mais saída. Jesus estava mesmo batendo no fundo. Jesus estava batendo tão no fundo que a Lucas diz que ele coloca a sua cara na terra, em sinal de extrema humilhação, quase a desistir. A agonia de Jesus era tão grande que o Senhor se transforma em gotas de sangue e ele clama ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele vem ao pé dos discípulos, os discípulos estão dormindo. Ele volta novamente e novamente com a cara no chão, novamente mesmo com o amor: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha, pela terceira vez igual. Sabe o que é que Deus respondeu a Jesus? Ao seu próprio filho: nada. Silêncio total. Caos emocional. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, as nossas emoções explodem. Você nunca se sentiu abandonado? Você nunca se sentiu perdido? Sem saber para onde é que havia de ir? Sem um mapa, sem uma bússola?
É assim que nós nos sentimos quando Deus se cala. É assim que nós nos sentimos quando a página de em branco se abre na nossa vida. Caos emocional. A ponto de Jesus disse lá na cruz: Pai, Pai, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. A página em branco estava aberta para Jesus. Mas não quer dizer que Deus não estivesse presente, não estivesse a ouvir e não estivesse atuando, porque logo a seguir Jesus salva a humanidade através da morte daquele justo. Mas compreenda uma coisa, primeiro, no silêncio de Deus nós somos fortalecidos. Pastor, isso é brincadeira. Eu sou fortalecido quando Deus se cala. O Salmo 31, 24 diz: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. A palavra esperar é o segredo. Quando nós podemos estar no silêncio de Deus, mas estivermos esperando nele, Ele nos fortalece o coração. O silêncio de Deus é exatamente igual a um tempo de espera. A um tempo de espera. Você está numa paragem do autocarro, você sabe o horário do autocarro, mas o autocarro já passou da hora. Mas você está sentado na paragem e você sabe que o autocarro vai vir. Atrasado ou não, mas ele vai vir. O silêncio de Deus temos que esperar da igual forma, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele nos fortalece o coração. No silêncio de Deus, nós somos revigorados. Piorou, pastor. Piorou. Qual revigorado? Eu estou desanimado. Eu estou desesperado. Eu quero a solução na minha vida e Deus calou-se. Isaías 40, 30 e 31 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Palavra-chave da vida de um crente é saber esperar. Eu era um rapazinho, eu não me admira nada ao Hugo, porque eu era um rapazinho pior que ele, muito pior que ele. Eu era um rebeldinho e queria tudo para já. E se não fosse através da força das pessoas, era a minha força. E muitas vezes eu bati com a cabeça no chão. Muitas vezes eu parti o nariz. Glória a Deus. Que Deus deu-me o dom de esperar. Deu-me o dom da paciência. Pastor, às vezes dói muito. Dói muito. Dói muito a gente nós vermos as coisas acontecerem e nós queremos resolver rapidamente. Nós vemos na nossa família que precisa de ser feito coisas e nós não vemos a solução. Dói muito, meus amados, dói. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor. Em terceiro lugar, se estava pior, então vai piorar ainda. Porque no silêncio de Deus, nós desenvolvemos fé. Pastor, endoidou. Como é que eu posso ter fé se eu não ouço Deus, eu não vejo Deus trabalhar? Como é que eu posso ter fé se as coisas estão a acontecer à minha volta e eu não tenho a ajuda de Deus? Deus não fala, Deus não diz nada, Deus não me dá um rumo, como é que eu posso ter fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. No silêncio de Deus, nós temos que aprender a desenvolver fé. Esse foi o grande problema de alguns homens de Deus. Elias teve um embate com Jezabel. Jezabel queria matá-lo. E ele fugiu. Elias fugiu.
O homem que me pediu fogo, e o fogo caiu e matou 400 sacerdotes de Baal, ele fugiu quando Jezabel quis matá-lo. Ele não teve medo de 400 sacerdotes, mas teve medo de uma mulher. Ele fugiu para a caverna e disse: Senhor, mata-me. Deus deve ter dito: se querias morrer, ficavas ao pé de Jezabel, não era preciso estar-me a pedir a mim. Os grandes homens de Deus também perdem a fé na hora do silêncio de Deus. Porque é uma hora dolorosa, é uma hora que dói, ela marca, por isso é que é pedagógica. Por isso é que ela nos ensina. A hora do silêncio de Deus é a hora desértica. A hora onde nada acontece, nada produz, nada funciona. Mas é nessa hora que eu tenho que desenvolver fé. Porque eu espero no Senhor. E fé, o que é fé? É confiança e esperança. Qual foi os momentos que você mais clamou? Qual foi os momentos que você mais clamou? Foi nos momentos da página em branco. Foi nos momentos que você abriu a janela, abriu a porta e não vê nada. Nada funciona. No silêncio de Deus, precisamos de encontrar ânimo. Veja uma coisa. 40 anos atravessado o deserto. Meu amado irmão, aconteceu tanto milagres. Mas tanto milagre extraordinário. Desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida, tanto milagre que aquele povo viu e nunca acreditou. Viram o reino ser entregue a Davi, um homem com o coração segundo o coração de Deus. Viram mais tarde o seu filho Salomão erigir o maior templo jamais construído em todo o mundo, mas o mais rico, para o Deus Altíssimo. Eles viram, mas eles nunca acreditaram. Foi preciso irem para o cativeiro babilónico. 70 anos no silêncio de Deus. A página em branco escarrapachada nas suas vidas durante 70 anos. Foi preciso irem para o cativeiro para eles atentarem para Deus e nunca mais virarem as costas de Deus até os dias de hoje. Amém, igreja? Até aos dias de hoje, os israelitas, os judeus, nunca mais voltaram as costas de Deus. Então é necessário ou não é necessário um período branco na nossa vida? É necessário ou não é necessário um silêncio de Deus na nossa vida? Em quarto lugar, prepare-se. É no silêncio de Deus que nós somos salvos. É no silêncio de Deus que nós somos salvos. Salmo 40, versos 1 a 3 diz: Esperei, mas não só esperou, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meu amado irmão, quando você espera com paciência, não é só esperar, é esperar com paciência, porque você pode esperar impaciente, você pode esperar ansioso, você pode esperar nervoso. Mas quando você espera com paciência no Senhor, Ele atende, Ele se inclina, Ele quebra o seu silêncio, ouve o nosso clamor e Ele nos salva. Nos retira do lodo da vida, no charco do mundo. Ele nos coloca sobre uma rocha firme que é Jesus. Ele firma os meus passos, Ele faz o meu caminho. Quando eu espero com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Você pode estar a adorar esta mensagem. Você pode estar deliciado com esta mensagem. Mas a minha oração, o meu desejo, é que você não esqueça esta mensagem. Porque uma coisa é gostar, outra coisa é arrecadar no coração.
Uma coisa é lembrar que quando entro na página em branco, quando Deus abre a página em branco, quando Deus pensa no seu plano, eu vou ensinar o meu filho, eu vou instruir o meu filho, e para ensiná-lo e para instruí-lo eu tenho que lhe dar uma página em branco. Eu tenho que lhe dar um deserto de Negev. Quando você sentir que está passando pela página em branco, quando você pressentir que Deus já não está falando, Deus parece que já não está agindo, saiba que Deus está mexendo na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está preparando algo na sua vida. Não esqueça esta mensagem. Muitas vezes não vemos a Deus, meu amado irmão. É verdade. Muitas vezes não vemos a Deus. Muitas vezes questionamos, será que estou a andar bem? Será que vale a pena? Será que dá? Será que dá para continuar? Mas não quer dizer que Ele não esteja presente. Ele está presente. A Bíblia diz que Ele prometeu aos seus filhos: nunca te deixarei, jamais te desampararei. É promessa de Deus e Ele não é homem para que minta. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele pode estar calado, mas Ele está presente. Você pode não entender, você pode não compreender, você pode não perceber, mas o que Deus lhe está pedindo hoje não é para entender, é para confiar. O que Deus lhe está a pedir hoje não é para você perceber, é para esperar com paciência. Olhe para mim, eu vou terminar com isto. Existem 3 tipos de tempo, e eu gosto do termo grego. O nosso tempo é chamado Cronos. É o tempo cronometrável, o tempo que nós conseguimos medir em segundos, minutos, horas, meses, dias, anos, semanas, séculos. Nós conseguimos medir este tempo e controlar, se assim se pode dizer, este tempo. O Cronos é o tempo do homem, é o nosso tempo. Mas existe uma segunda expressão em grego que é chamado Kairos. E esse Kairos é o tempo de Deus, completamente diferente ao tempo do homem. A própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos para Deus é como um dia. Nós podemos estar a pensar que Deus está demorando e Ele só demorou um dia, que é o dia dele. E é nesse Kairos que nós desesperamos. Porque nós olhamos para o nosso tempo e dizemos: Deus, estás atrasado. E Ele olha para o tempo dele e diz: eu não estou, filho. Nós é que estamos desesperados, nós é que estamos ansiosos e vemos os segundos a passar. Mas os segundos para Deus é nada. Mas existe ainda um terceiro tempo, que é o tempo que eu mais gosto. Que é quando o nosso tempo se encontra com o tempo de Deus, Cronos, Kairos, e Ele se interliga e as coisas acontecem, que é chamado Pleroma. Amado irmão, começa a aprender. Primeiro, a confiar. E segundo, começa a aprender a deixar que o tempo de Deus se chegue ao seu tempo. E aí você vai ter experiências maravilhosas, exatamente igual a que Jó teve. Ele estava esperando no tempo dele, mas Deus estava dizendo: filho, espera aí, ainda não chegou. Quando Deus se junta ao tempo de Jó, diz a Bíblia que ele teve em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Amém? Isto não é teologia da prosperidade, isto não é mensagem de autoajuda. Isto é palavra de Deus, é palavra bíblica, é promessa de Deus para a sua vida. Espera com paciência e Ele te renovará as forças do teu coração. Amém, igreja? Minha oração é que você tenha entendido e tenha reforçado essas forças que possivelmente, eu acredito que sim, se estavam a esvanecer e estavam a evaporar. Renova as tuas forças esperando em Deus e Ele vos fará voar como águias nos seus céus. Amém? Oh Pai querido, eu te louvo e eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor, por esta mensagem.
Eu te adoro, Senhor, porque esta manhã trouxeste renovo aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, nos ensina a ser pacientes. Nos ensina a saber esperar, Senhor. Se possível, Deus, as nossas almas gritam para que não abras páginas em branco na nossa vida. Mas se for necessário, pois estamos aqui, Senhor, preparados para atravessar esses tempos em branco. Tempos em que Tu estás nos ensinando e que Tu estás nos preparando. Abençoa, meu Deus, todos estes meus irmãos que ouviram este sermão, neste lugar e através deste vídeo. Abençoa-os, Senhor. Abençoa-os com o Teu Santo Espírito, aquele que renova as forças do coração. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Deus te abençoe.